Bye bye, Virginia Woolf. Hello, Mr. Faulkner. Oi, gente, eu sou a Thelma e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou encerrar o mês de agosto com a Virginia Woolf ao Farol, que foi a nossa leitura clássica, e vou começar já de setembro, adiantando um pouquinho do Som e a Fúria do William Faulkner, por motivos óbvios, porque eu acho que eu tô já um pouquinho ansiosa por isso. Mas antes da sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, se vocês gostam dessas histórias clássicas e outras coisinhas mais. E curtir esse vídeo se vocês gostarem. Pois é, vamos encerrar então a leitura de agosto, que foi ao Farol, e eu recomendo que vocês olhem na descrição o vídeo intermediário, onde eu coloquei bastante coisa sobre a história e também sobre a própria Virginia. E aqui eu só vou acrescentar alguns pontos a mais que ficou para mim da leitura. E eu acho que cada um vai ficar com pontos diferentes, né? De acordo com o passado de cada um, com o histórico de cada um, com o que a gente valoriza na vida, enfim, coisas do gênero. E para mim, acaba marcando muito as descrições que ela coloca ali para o Sr. Ramsay, o pai da família, o chefe, que acabam refletindo o próprio pai dela, né? E que, de certa forma, lembra um pouco a minha própria infância. Então, acaba se destacando para mim esse ponto, mas não significa que outros aspectos também importantes você não vai encontrar na obra dela, né? E por isso que a leitura é uma coisa tão importante. Mas, para mim, se ressalta aí essa tirania do pai, que tá sempre certo, que é tão perfeito, tão maravilhoso, e que se presta só a criticar os outros. As pessoas têm medo dele, né? Então isso acabou chamando a minha atenção, essa postura egoísta e tirânica dele. Tanto é que num determinado momento, nessa última parte, quando eles estão indo para o Farol, acho que é o James, né, o caçula, que já é um rapaz, né, ele vai falar que o pai nunca elogiava, né, e ele ficava triste com isso. E quão importante é isso para uma criança, né? Eu acho que, é claro, não aquela coisa mimada que você elogia qualquer coisa, mas você dá o devido valor aos seus filhos no momento correto, né? Isso vai reforçar aí as características da personalidade dele para o lado mais brilhante dela, né? Ao contrário de você só criticar o tempo todo, que é o que o Sr. Ramsay faz, né? E eu acho esse ponto bem interessante. James, que era aquele menininho que queria abrir o peito do pai com um machado, adolescente, aí jovenzinho, ele ainda quer dar uma apunhalada no pai de vez em quando, e ele vai falar isso nessa última parte. E eu acho engraçado, né? O debate sobre a vida continua, né? O significado dela. Perecemos cada qual só, é uma frase que vai ser várias vezes repetidas por diferentes personagens, que eu acho que era uma questão que atormentava a Virginia, né? De certa forma. E outra coisa que fica bem clara é a representação da Lily Briscoe, a pintora, como sendo a própria Virginia e a arte de escrever, né? Ela é pintora, então esse pincel representa a pena aí da Virginia. Um pincel, a única coisa confiável no mundo de conflito, ruína, caos. Ou seja, escrever para Virginia era uma tortura, mas ao mesmo tempo era a única coisa confiável da vida dela, né? Então esses antagonismos da Virginia se refletem em Ao Farol de uma forma muito interessante. Enfim, né, a gente tem aí uma leitura muito legal que eu super recomendo para vocês, e volto a dizer, no vídeo intermediário tem bastante coisa para vocês conhecerem da Virginia. Mas setembro começa William Faulkner, outro modernista, e aí tem tudo a ver a gente juntar com a Virginia. Ambos foram influenciados pelo James Joyce, Proust, todos enveredaram aí pelo fluxo de consciência, representantes desse modernismo, como eu já disse. Então dá pra gente falar um pouquinho
dos dois ao mesmo tempo. William Faulkner nasce quase na virada do século XX, né? Em 1897, no sul dos Estados Unidos, numa cidadezinha ali do Mississippi. Depois ele muda, com 3 anos de idade, a família dele se muda para Oxford, também ali no Mississippi, onde ele vai praticamente passar toda a vida, tirando as viagens que ele faz, coisa e tal. E o que acontece nessa virada do século, né? Aconteceu que a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, que foi muito marcante, abolicionistas contra os escravagistas, o Sul contra o Norte, e 1 milhão de americanos mortos numa guerra interna civil extremamente marcante, e o Sul foi derrotado e acabou deflagrando a decadência dessa região que era muito baseada nesse escravagismo, né? Então tem uma pegada importante e isso vai marcar muito o William Faulkner, que nasceu aí nessa região e tem uma família aristocrática que acaba perdendo, né, toda essa, né, condição social e coisa e tal. Na obra dele, ele vai reconstruir esse Sul numa forma lúdica, né? Eu já vou chegar nesse mérito aí, né? Ele foi muito influenciado, né? Ele era um cara tímido pra caramba, acabou deixando os estudos pra trabalhar no banco do avô dele, mas depois ele acaba deixando isso e vai ter vários pequenos empregos. Ele frequentou a Universidade do Mississippi por 1 ano, alguma coisa assim, mas depois vai ser carpinteiro, trabalhar no correio, e aí começa a escrever. Então a gente pode dividir a produção literária dele em 3 fases. Essa primeira, que vai até 1929, como de uma fase de aprendizado, onde o brilhantismo dele não acontece em sua plenitude, ele está aprendendo o que é super normal. E aí vem a segunda fase, que é um momento super importante, o mais importante da carreira dele, que vai de 29 a 39, que vai do Som e a Fúria até Palmeiras Selvagens. E aí ele vai realmente mostrar a que veio nessa terra, e é bem interessante. Nessa última fase, depois desse período, é uma fase onde ele vai reforçar a sua esperança no homem, né? E a gente vai ver isso no discurso que ele fez quando recebeu o Nobel, por exemplo, mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, e aí vamos para o Som e a Fúria, né? Tantã, que é nessa fase mais importante dele, a primeira obra, publicada em 1929, nessa segunda fase mais importante. Ele cria, gente, um condado mítico, né, onde ele reproduz essas características do Sul americano pós-derrocada da Guerra de Secessão. Eu vou tentar aqui falar o nome desse condado, que é Yoknapatawpha, acho que é alguma coisa assim. E a cidadezinha, ao invés de ser Oxford, é Jefferson. E aí a gente vai conhecer uma família chamada Compson, que tem um general Compson e seus filhos, né? E aí a gente vai começar a conhecer. A narrativa se divide em 4 fases, sendo que a primeira, a segunda e a terceira são filhos do Compson, né, dessa família, que vão contar a história. E a quarta e última é o próprio William Faulkner, que vai em terceira pessoa, então, narrar e vai dar mais destaque a Dulcie, que é uma empregada da família, mas ele vai também garantir aí o desfecho de todas as histórias. Mas, espera lá, a gente vai pro título, né? O Som e a Fúria, que vem de William Shakespeare, de Macbeth. Na famosa frase que quase encerra aí, tá no final da peça, onde vai se falar da vida, o que é a vida. Então eu vou tentar aqui ler para vocês essa frase para a gente entender esse som e fúria e o que a gente pode esperar dessa obra, né? A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por 1 hora e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria,
e vazia de significado. Então, o que ele quis, colocando o som e a fúria, é que essa história vai ser narrada por um idiota. Não só um idiota, mas 3. Porque o que acontece? Então, lembra que eu falei que são os 3 filhos que começam narrando? O primeiro é o Benji, o Benjamin, que é um rapaz de 33 anos que tem um comprometimento cognitivo. Ele tem idade mental de 3. E é com essa capacidade que ele vai narrar o que ele tá vendo, porque ele mesmo não fala. Então, ele narra o que ele tá vendo ao redor dele. E aí a parte mais intrigante, né? Porque ele dá saltos na história, não tem uma linearidade, não é linear a história. Então a gente tem que... Eu tô tomando nota, sabe? Eu já comecei a ler, já li umas 30 páginas e eu tô meio que anotando as pistas, né? Porque você percebe que de repente é calor, de repente virou Natal, é neve, é frio. Então eu vou meio que anotando quem tá participando daquela cena intrigante e as pistas que o autor vai deixando pra gente. E meio que tô relaxando, porque depois, com o avançar da leitura, os gaps vão ser preenchidos. É como se fosse um grande quebra-cabeça que a gente começa pelo contorno, né? Pra ficar mais fácil, depois a gente preenche o meio, né? E é isso, eu tô começando por esse contorninho e tô na esperança que vai ficar fácil depois. Que mais? Aí depois é o Quentin, que vai narrar a segunda parte sob a perspectiva dele. É um dos filhos mais velhos, eu acho. E tem que tomar cuidado porque a filha da Caddy, que é uma outra irmã, ela só é citada na história, ela não é narradora. A filha dela chama Quentin também. Mas vocês percebem quando tá falando de um e de outro, porque um é um homem e o outro é um bebê. Então dá pra gente perceber. E aí, por fim, a gente tem o Jason, que é um dos vilões da literatura americana, meio cafajeste, meio mau caráter, meio tudo, assim. E ele vai dar a versão dos fatos dele, né? Então são 3 idiotas, cada um do seu jeitinho, cheios de som e fúria, né? E vazios de significado, ao que parece, mas a história não é vazia de significado, não, pelo contrário. A última parte, como eu disse, o Faulkner vai arrematar, concluindo as histórias. Então é enigmático, é construído dessa forma, usando o fluxo de consciência, pouca pontuação, pulos no tempo. Então são vários recursos que o Harold Bloom falou que ele se inspirou no James Joyce. Para quem teve dificuldades com Ulisses ou algum trauma nesse sentido, pois é por aí, né? É claro que eu acho que é numa versão bem diferente, né? Já que o James Joyce conta uma história gigante de um dia, né? E usa aí vários recursos para prender o leitor, né? Aqui, o Faulkner tem muita trama também, ao que parece, mas vai lançar a mão dessa linguagem diferenciada que eu devo dizer que está me prendendo, te obriga a uma leitura atenta. Então isso aí acho que não tem preço. Bom, Faulkner me parece um cara incrível, eu tô super inspirada e super feliz de ler esse livro. Ele era fã de Joyce, como a gente pode perceber, Balzac, Cervantes, Dostoiévski, Dickens, Flaubert e o próprio Shakespeare, né? Não é à toa que escolheu aí O Som e a Fúria como título. Então promete muito essa leitura e vocês todos estão convidados a me acompanhar no próximo domingo. Faço mais um vídeo com mais detalhes para nos facilitar a leitura, mas eu acho que essa pequena introdução que eu dei já facilita um bocado, tá bom? É isso e a gente se vê no próximo vídeo.